Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou estar dando início aí a uma série onde eu vou ensinar vocês a programarem no Profit desde o básico até o avançado. E no vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo que vai ser o mais básico de todos, eu vou estar apresentando para vocês aí como funciona a estrutura de um código, certo? Então pra quem tá começando e não sabe como abrir a tela que eu estava, você vai vir aqui, Estratégias, Editor de Estratégias, certo? E aí vai abrir a tela do editor de estratégias, onde você vai poder começar a programar o seu indicador, sua regra de coloração, execução e etc, certo? Então vou fechar aqui e vou abrir aqui o que eu já fiz, porque é um código aqui de exemplo, tá? Que eu vou estar utilizando para mostrar para vocês a estruturação do código. Então vamos lá, a estrutura do código é composta de três partes principais, assim por assim dizer, que são as entradas, as variáveis e a execução do código em si aqui, certo? Então, as entradas a gente vai declarar em input. E o que são entradas? Então, são todos os parâmetros que você vai poder editar no seu indicador, na sua coloração, na sua execução, quando tiver já no seu gráfico. Então, por exemplo, se eu abrir uma média móvel aqui e abrir os parâmetros dessa média móvel, a gente vai ter o quê? Que a gente tem um parâmetro de entrada aqui chamado período, que tem o valor de 9. A gente tem um outro parâmetro de entrada chamado tipo, que é o tipo da média. A gente tem um outro parâmetro de entrada aqui, que é o deslocamento, e por aí vai. Então, esses parâmetros de entrada são esses parâmetros que vai aparecer para você editar no seu indicador, certo? Quando ele já estiver pronto. Então vamos lá, antes de passar para o que eu declarei aqui, eu vou falar o que são variáveis. Então variáveis, elas são é um espaço de memória no seu computador, na verdade, que vai armazenar algum valor que você deu. Então quando a gente quer armazenar um valor que é um ponto flutuante, o que seria um ponto flutuante? Um número quebrado, por exemplo, 5.25, a gente armazena utilizando uma variável do tipo float, certo? Então, por exemplo, eu dei o nome de média rápida aqui. Uma média, ela é um ponto flutuante, ou seja, ela é um número quebrado. Então, por exemplo, se a gente faz uma média de 20 períodos do preço de fechamento do nosso gráfico, a gente tem quase certeza de que esse número resultante vai dar um número quebrado, tá? Então ele não vai dar um número inteiro, ele vai dar um número quebrado, a gente declara como float. Então aqui eu declarei três médias que eu vou criar, vou mostrar para vocês que eu criei, que é a média rápida, lenta e intermediária, declarei elas como float. Beleza, e se o número dessa variável que eu for utilizar, ela for um número inteiro? Então a gente vai declarar ela como integer, que pode ser, por exemplo, o período de uma média. O período de uma média é sempre um número inteiro, não existe período de, por exemplo, 20,5 ou 20,75. Só existe período inteiro, então, por exemplo, 20 períodos, 15 períodos, por aí vai. Depois a gente tem as variáveis de Boolean. O que são variáveis Boolean ou booleanas? São variáveis de comparação, ou seja, são variáveis de verdadeiro ou falso. Por exemplo, a média rápida está acima da média lenta, ele vai trazer para a gente verdadeiro. Ou a média rápida, se não tiver a média rápida acima da lenta, ele vai trazer como falso. Tá? Então isso daqui é, por exemplo, uma variável que vai armazenar valores de verdadeiro ou falso. E aí temos também a variável do tipo string, que vai trazer para a gente valores em texto. Então eu vou armazenar texto. Então, por exemplo, eu posso armazenar um texto escrito compra em certa variável. Então a gente declara como variável do tipo string, certo? Então vamos lá. Para começar o código, a gente começa com begin e termina ele com end. Tudo que eu colocar aqui no meio vai ser o que será executado pelo nosso código do Profit, pelo nosso indicador, certo? Então vamos lá, aqui eu declarei uma variável chamada média rápida, que vai armazenar para a gente o valor da média do período média rápida, que é este período que eu coloquei como entrada, ou seja, é aquele período que vai dar para você editar quando o indicador estiver pronto. Então, ele vai fazer uma média do período da média entrada, que tem o valor 8, então é uma média de 8, com os dados que eu defini também na minha entrada, que no caso vai ser os dados de fechamento do meu gráfico, dos candles ou do box, se você tiver no Rengo, certo? Então, a minha média rápida, que é uma média tipo float, ela vai ser a média de 8 dos fechamentos, certo? Dessa forma aqui, eu declaro o valor da média dentro da minha variável média rápida.
Se eu passar o mouse aqui em cima de média, ele vai mostrar pra gente o seguinte. Tá vendo que ela entra com dois parâmetros, o período e os dados. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. Então se você não sabe quais são os valores que você tem que colocar dentro aqui do parênteses, você passa o mouse em cima aqui e você consegue ver. Beleza? E aí dá um resultado, tá escrito ali, o resultado dessa média é um ponto flutuante, então por isso eu declarei a média rápida como flutuante. Mesma coisa aqui na média lenta, eu criei um chamado média lenta, só que na média lenta, ao invés de eu chamar os meus parâmetros de entrada, eu chamei direto um número e o meu dado direto aqui. Então, por exemplo, eu criei a média exponencial de 34 do fechamento. Tá, só que se eu criei com os números aqui e os dados direto, o período e o dado direto aqui da minha média, eu não vou conseguir editar, exatamente. Se você criar dessa forma, você não consegue editar nos seus parâmetros do indicador depois. Os únicos parâmetros que você vai conseguir editar são os que estão dentro de input, beleza? Tá, aí como exemplo de variável integer, de número inteiro, eu criei uma chamada período médio intermediário que vai ser 21. Então, por exemplo, eu estou armazenando dentro desta variável um número inteiro. Que número inteiro é esse? Esse aqui que eu dei. Então, eu dei o número desta variável aqui. Então, essa variável vai armazenar o número 21. E aí também criei uma nova média intermediária, que vai ser a média de período médio intermediário. Então, eu estou chamando esse 21 aqui para dentro da minha média, para ser o período dela. Só que dessa vez eu estou fazendo com base no cálculo no preço de abertura ao invés de fechamento. Então coloquei aqui open, tá? Só estou exemplificando algumas coisas que dá para você fazer. Beleza? E aí, beleza. Agora eu criei uma outra variável aqui que eu chamei de tendência alta. O que é uma variável de comparação, verdadeiro ou falso. Então como que a gente declara esse tipo de variável? Então, por exemplo, tendência alta, dois pontos igual, vai ser a minha média rápida maior do que a minha média intermediária, fecha parênteses, e, abre parênteses, a minha média intermediária maior do que a lenta. Então, se eu criei a média rápida aqui, que é uma média de 8, eu criei a minha média intermediária, que é de 21, e eu criei a minha média lenta, que é de 34. Então, se a minha média rápida, que for a média de 8, for maior que a intermediária, que é de 21, e a intermediária de 21 for maior do que a 34, que é a minha média lenta, essa variável vai ser verdadeira. Se for qualquer outra coisa que não seja isso, essa variável vai ser falsa, tá? Então é uma variável booleana, então a gente declara como boolean, que vai ser uma variável de comparação verdadeiro ou falso. Também eu criei uma outra variável chamada de texto alta, que eu declarei como string, porque é uma variável que vai armazenar um texto, que eu chamei o texto de início alta. É esse texto que ele vai armazenar. E como que a gente armazena o texto? Então a gente tem que colocar essa aspas que chama, aspas dupla aqui, sei lá como chama isso aqui, apóstrofo. Entre apóstrofo, início alta. Ou o texto que você quiser. Beleza? E aí aqui eu dei um exemplo, então coloquei, por exemplo, se, então if, se tendência alta, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, então ele vai fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? If tendência alta, then paint bar e a cor que ele vai pintar. Então, por exemplo, se a tendência alta, se a média rápida estiver acima da intermediária e a intermediária acima da lenta, se isso for verdadeiro, ele vai pintar a barra da cor que eu defini aqui. Então a cor a gente define da seguinte forma: CL e o nome da cor. Pode ser, por exemplo, yellow em inglês. Pode ser CL amarelo, ele entende em português também. Eu coloquei como CL lime, que é limão. É o verde limão, aquele verde clarinho que destaca bastante pra gente. Então, por exemplo, se eu der um play aqui, veja o seguinte. Quando a minha média rápida está acima da intermediária e a intermediária acima da lenta, ele vai pintar de verde. É exatamente o que esse código aqui que eu coloquei faz. Também coloquei aqui, ó, se tendência alta, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, e not tendência alta. Como assim um verdadeiro e não verdadeiro ao mesmo tempo? Calma. Se isso aqui for verdadeiro e a tendência alta anterior não é verdadeira, not verdadeira, ele vai plotar um texto, que vai ser o texto de alta que eu armazenei dentro dessa variável aqui, que vai ser início alta. E
coloquei a cor dele de CL Lime. Então, por exemplo, se eu der um play aqui, veja que no momento em que cruza, que fica verdadeiro a tendência alta, ele vai plotar. Tá, mas por que ele não sai plotando em todos? Porque eu coloquei aqui, ó, ele não podia ser verdadeiro no anterior. Então, por exemplo, ele não era verdadeiro nesse, mas nesse ele era verdadeiro, ele plotou. Agora, se a gente pega o próximo, esse é verdadeiro, só que o anterior também era verdadeiro, então ele não plota. Se eu tirasse esse note aqui, ó, e só desse play, ele ia plotar em todos, tá vendo? Então, isso aqui é só para plotar no primeiro box aqui. Beleza? E aí depois a gente tem os plots, que vai ser o plot das médias. Então, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Então, a linha 1 eu dei o nome de média rápida, que é essa média mais rápida aqui, que é referente à média de 8. A linha 2 eu dei a média lenta, que é essa mais lenta de todas aqui, a que fica sempre por baixo ou por cima. E por fim, eu declarei aqui o plot, mandei plotar a média intermediária, que é a média de 21 que eu fiz no código, tá? Então aí ele plotou essas 3 linhas pra gente no código. Isso é basicamente uma estrutura de um código, é só o que eu queria mostrar pra vocês hoje. E aí ao decorrer dos vídeos eu vou trazer a programação mais intermediária, depois até chegar na mais avançada, até vocês conseguirem fazer um código por conta própria, certo? Então o vídeo de hoje foi só para vocês entenderem melhor como funciona a estrutura do código. Se você quiser baixar esse código, eu vou deixar no meu Drive. Então tem o link na descrição aí embaixo, vai abrir esta página de links minha aqui. Se você clicar no meu Google Drive, vai te redirecionar pro Google Drive, que vai ter aqui, ó, Programação Profit. E aí o arquivo dessa aula eu vou estar colocando aqui para vocês poderem baixar esse código se vocês quiserem baixar aí no computador de vocês. Senão vocês podem escrever na mão também, não tem problema, certo? Então se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e fico com vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!